Bem, velhinhos, isto é um privilégio estar a andar numa moto a 0 km. Pronto, isto é umas ontes. Sinceramente já não sei qual é o modelo. É um 350Z. Tem uma condução até bastante porreira. Agora já tenho uma comparação mais lógica sem ser só a TW. Como já andei também na CB 125 R, já posso ter uma comparação melhorzita, apesar de já ter andado há bastante tempo. Sinto que é uma moto pesada, sinto que é quase uma TW, que a TW sente-se bastante que é pesada devido a, penso eu que é devido à largura dos pneus, mas sinto-a assim bastante pesada. Quanto à travagem, isto trava mesmo bem, apesar de ainda estar a fazer os primeiros quilómetros. Bem, médias disto iniciais 2.2, 2.3 vá, mas também começamos agora a andar. Aqui indica também a pressão que temos já à frente no pneu frontal, aqui no pneu de trás. O que mais? Isto era suposto, pois já sei onde é que diz isso. Quando saí dali do stand dizia que tinha 128 km ainda que podia andar, mas agora já não diz nada, portanto era o que temia, entre aspas, mas isto não há de ser nada que não é com o que isto é. Portanto, segundo me disseram, isto tem um depósito de 18 litros, faz muito quilómetro isto com depósitos, Jesus, eu nem sequer quero imaginar, esqueço. É muito litro um depósito, que torna também a moto mais pesada. Não sei se é uma desvantagem nem uma vantagem, eu acho que nunca andei numa que tivesse um depósito tão grande. Gosto da pinta dos espelhos, é engraçado, até tenho uma boa visão, sim senhor. A caixa parece-me ligeiramente curta. Como é que vos hei de explicar? Em comparação à CV, eu acho que, por exemplo, eu não conseguia andar em sexta, em quinta. Tipo, nesta vou bem. Até hei de tentar comparar isso. Pronto, isto já é uma moto que a mim me faz um bocado de confusão, sinceramente. Apesar que gostei da inovação, mas eu não teria uma por causa deste relógiozinho que vocês estão a ver aqui. Não é o verde, que esse é o meu relógio normal, é ali o preto. Isto não dá horas, é simplesmente a chave da moto. Uma coisa relativamente estranha, nunca tinha ouvido falar disso. Aliás, eu passei muito tempo à procura de onde punha a chave nisto. Mas isto, uma pessoa afasta-se 1,5 m com isto no pulso e a moto já não, pronto, já não faz nada. Para pôr a trabalhar, claro, temos que estar aqui, para mexer no banco temos que clicar aqui, para o gasóleo aqui, gasóleo não, para a gasolina ali. É engraçado. Para pôr a moto a trabalhar, mesmo estando ao lado dela, temos de carregar primeiro aqui para desbloqueá-la e depois sim, embreagem, sim que esta precisa de embreagem para pô-la a trabalhar. Embreagem e depois sim o botão de start. Pronto, já é muita tecnologia.
Não que não desgostasse a 100%, mas não me via a ter uma, que vejo isso um bocado uma desvantagem, porque nada como ter uma chave, acho eu. Uma coisa que ficou um bocado aquém é que acho que só veio uma pulseira. Por exemplo, no caso de a perdermos, imaginemos isto, como é que fazemos? Tipo, não se faz nada, simplesmente tem que se ir às ondas, ou tipo, da mesma maneira que se perde uma chave também se pode perder uma pulseira. Penso eu. Mas de resto sim, tenho uma condução porreira, muito porreira. Sinto-me um bocado a ter dele eu aqui. Bem, para vocês terem uma noção de quão grande é este depósito, acabou de se meter 15 euros, ou seja, deu relativamente 9 litros, quase 9 litros, e atestou ligeiramente mais que meio depósito. Yeah. Portanto, é bastante grande. E agora, vamos lá fazer 50 km talvez, até Viana, que estamos com produção de moto em Vila Verde. Vamos agora então para Viana, viemos só aqui a testar. E pronto, são cerca de 50 km, nada de mais. Outra curiosidade aqui do painel de instrumentos é que temos aqui o modo noturno, como é o caso que estou agora, e o modo diurno, neste caso apaga aqui as luzes e mete a luz ligeiramente mais nítida, ou mais luz, vá. E pronto, neste momento vou com o noturno porque não vale a pena o outro, não é? Mas está bom assim. Agora, um comparativo entre esta e a CB, que são duas motos relativamente novas, sinto que esta é mais equipada, é muito mais barata. Eu sei que também é uma marca pouco conhecida, mas que até está a evoluir bastante no mercado e assim. E sinto que a Honda, apesar de tudo, e apesar de ser uma boa marca, e não tenho queixas nenhumas da marca, se tivesse mais equipamento, possivelmente se tivesse mais equipamento seria uma moto bastante melhor, mas também pronto, elas já custam o que custam, e esta, pelo preço que foi, que quem quiser pode ir às ondas ver, no site deles acho que tem lá, está bastante equipada, porque por causa deste ecrã, das jantes raiadas, já tem aqui os cogumelos, já está bastante equipada, bastante mesmo. Pronto, eu no fundo também estou a comparar com a TDL, não é? Só que não, nem sequer posso olhar por aí, que não tem nada a ver. E pronto, 16 km feitos e esqueço, está brutal isto. Continuo a achar é que tem a caixa ligeiramente curta, que eu vou 80, já vou ali às 6.000 rotações, só tenho 3.000 rotações para gozar, entre aspas. Tipo... e eu disse... disseram-me que levava 18 litros. Isso é que eu não entendi. Ou ele expressou-se mal, mas isto no fundo deve levar para aí 12. Porque já vi ali o outro tracinho de cima a ligar. Bem, de qualquer das maneiras tem um depósito bastante grande. E pronto, velhinhos, por fim vou-vos deixar com umas imagenzitas, se o dono me permitir, claro. Nada de mais. E é isso.
Espero que tenham gostado. Isto aqui foi uma reviewzita. Agora vou fazer a viagem para casa descontraído. E vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem. E é isso. It's sunset on Friday, I'm stuck on the highway, it's been a while. I'm late to the party, you already started the sparkling wine. I need to find a spark to keep me from the dark. I'm looking for a